A escola integral e o turno e o contraturno. Essas duas expressões deveriam ser banidas imediatamente dessa proposta ou desse projeto de escola integral. Parece que turno é alguma coisa mais importante e contraturno menos importante. Parece que turno é o momento em que o aluno vai ter aulas de português, matemática, ciência, e o contraturno, o aluno vai ter aula de natação, esporte, atividades artísticas. E aí, naturalmente, vai surgindo uma valorização do turno em oposição ao contraturno. Se eu estou falando de escola integral, não pode haver turno e contraturno, uma parte diversificada, a outra não. É um tempo integral nos projetos, na concepção, nas concepções, e, portanto, não pode haver essa separação. É muito séria essa dicotomia estabelecida na escola integral, porque na quase que totalidade desses projetos, nós percebemos que, num certo turno, entre aspas, eu tenho lá professores licenciados dando as aulas, os conteúdos, Base Nacional Curricular Comum dos Conteúdos. E no outro tempo, para garantir que a criança vai estar dentro da escola fazendo alguma coisa e, portanto, não está lá na rua, na violência ou passando fome, nós vamos colocando oficina de papelão, vamos colocando oficina de sucata, vamos colocando uma aula de atividade física ou esportiva. E aí isso fica absolutamente esquisito, para não dizer terrível, para se compreender como escola integral. Esse é um erro básico, um erro clássico, e isso não é escola integral. A escola integral não separa, não esquarteja, não vai fazer uma colcha de retalho entre os saberes. Pelo contrário, a escola integral precisa de projetos integrais, rota de aprendizagem, percurso de aprendizagem e trabalho multidisciplinar. Quando a educação física trabalha com a matemática, quando a matemática trabalha com ciência, quando a ciência trabalha com língua portuguesa, quando o cinema trabalha com língua portuguesa ou com a literatura, quando o teatro trabalha com a história, ou seja, eu posso fazer isso de manhã, posso fazer isso de tarde. Por quê? Porque a criança ou o jovem que está num projeto de escola integral, ele é um ser único, é a mesma mente, a mesma cabeça, a mesma aprendizagem. Eu não posso separar e esquartejar isso. Então, se eu estou estudando história, história grega, história romana, história clássica, história antiga, história do Brasil, o que está acontecendo no Brasil naquele momento histórico? Quais são os autores da literatura naquele mesmo momento histórico? Quais são os textos literários daquele momento histórico? Qual é a região geográfica onde estão acontecendo aqueles eventos daquele momento histórico? Isso é projeto interdisciplinar e isso é rota de aprendizagem. E não importa se de manhã ou de tarde, se na aula de arte, de história ou de teatro, ou se de cinema. É muito sério essa separação, é séria demais a discussão em torno dessa separação, porque daí os projetos realmente não acontecem. Nós precisamos lembrar que não há turno e não há contraturno em escolas integrais. O que há é um tempo integral de aprendizagem, de uma vida integral, de um contexto integral e, portanto, de um desenvolvimento integral. E, por último, você não deve esquecer jamais que educar é um ato de persistir com delicadeza.